Muito bom dia a todas e a todos, cumprimentando quem nos assiste aqui nessa live da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eu sou Cristiane Brandão, sou professora da Faculdade Nacional de Direito e também do pós-graduação do NEP-DH, Núcleo de Estudos Políticas Públicas em Direitos Humanos, ambos da UFRJ, e associada da ABJD, Seção Rio de Janeiro. E nessa live de hoje estamos com os convidados que serão devidamente apresentados daqui a pouco, mas vou dividir aqui essa mediação com o professor Rogério Dutra dos Santos, professor da Universidade Federal Fluminense e um dos coordenadores do Núcleo de Desigualdades Globais. E o tema da live de hoje se inspira diretamente num livro que foi organizado por mim, pelo professor Rogério Dutra, que se chama justamente Pandemias e Pandemônio no Brasil. É esse livro que teve o apoio do Instituto Declatra e foi editado pela editora Tirante Leblanc, que é publicado agora no dia 17 de maio, né, reúne aí 29 artigos escritos por 38 autores, dentre eles os convidados de hoje para debater aqui conosco, mas ele está totalmente gratuito, em versão PDF, justamente para garantir uma circulação ampla, e foi inspirado em algumas outras publicações internacionais, daí porque sentimos essa necessidade, esse interesse em reunir vários juristas, economistas, médicos, psicóloga, comunicadores, enfim, para fazer uma análise, né, do cenário atual aqui no Brasil, fazer uma análise, então, de conjuntura dentro desse momento de tantas restrições, né, e dessa crise que não é só sanitária, mas é também humanitária, né? Então, esse livro ele tem pandemias no plural, justamente porque há séculos, né, nos assolam algumas pandemias que não é só do Covid, que é recente, mas é também a da violência de gênero, é também a da violência contra a população LGBTI, contra a população negra, é também a pandemia dos ataques à educação, a pandemia do sistema carcerário, enfim, a pandemia da precarização do trabalho, né, e o pandemônio na política e o pandemônio nos poderes, nesse cenário fascista e genocida que vivemos hoje. Então, temos temas diversos aí reunidos nesse livro: biopolítica, necropolítica, necrocapitalismo, fascismo, neofascismo, uma análise sobre o capitalismo global, home office, ensino à distância, sobre saúde mental, saúde do trabalhador, né? Então é um grande panorama traçado aqui pelos nossos autores sobre esse momento que vivemos hoje no Brasil. E esse livro, então, ele apresenta essa resistência antifascista e dialoga estritamente com os princípios da ABJD, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, nessa luta, né, e nesse processo de resistência também. Luta essa em que eu destaco uma ação recente, né, ainda dentro desse contexto do Covid-19, que foi justamente a denúncia contra o presidente Bolsonaro, né, por crime contra a humanidade, lá no Tribunal Penal Internacional. Então, é uma honra fazer parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né, dessa comunidade de juristas que luta diuturnamente para o acesso à justiça, para a garantia dos direitos constitucionais, e convido vocês a fazerem parte também da ABJD, integrando conosco aqui essa luta, e parabenizando, inclusive, a ABJD pelos 2 anos que estão sendo comemorados nesse mês, né? Rogério, por favor. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa live da ABJD. Eu sou Rogério Dutra, professor da Faculdade de Direito da UF e coordenador do Centro de Desigualdades Globais da Universidade Federal Fluminense. E, como um dos organizadores do livro, além do convite que eu reitero para que todos e todas acessem o link que vai ser colocado aqui na live para baixar o livro é gratuito, vale a pena falar que, diante dessa conjuntura muito volátil e muito trágica, hoje
nós estamos aí com 558 mil infectados e 31.309 mortos no Brasil. Tá? Essa escalada da morte que atinge especialmente a população desassistida, a população negra, a população que não tem condições de vida e de saneamento decente, como a história do Brasil nos conta. Tá? Nessa conjuntura triste, é importante que a gente tenha algum tipo de sinalização, de caminho, de compreensão mais organizada sobre o que significa as pandemias e o pandemônio no Brasil, em especial, nesse contexto aí de desigualdade social e de capitalismo de exploração, como a gente tem aqui no país. Então, para isso é que a gente pensou o livro, né? A ideia de permitir uma reflexão mais organizada, mais sistemática acerca dos males que nos atingem, que nos afligem nesse momento. Então, para alcançar esse objetivo, a gente convidou muitos autores, muitos intelectuais, militantes políticos, pesquisadores, professores, para participar do livro. E hoje, aqui na BJD, comemorando, vamos dizer assim, o sucesso que foi o lançamento do livro agora no final do mês passado, nós convidamos dois grandes colegas da BJD, dois grandes amigos e parceiros aí de militância política, que são a Tânia Maria de Oliveira e o José Carlos Moreira da Silva, que também participam do livro. Tá? A Tânia Maria de Oliveira, ela é mestre em Direito do Estado, especialista em processo legislativo e em direitos humanos. Ela é bacharel em História e Direito, pesquisadora do Grupo Candango de Criminologia da Universidade de Brasília e membro da coordenação executiva da ABJD. Então, Tânia, seja muito bem-vinda. E o José Carlos Moreira da Silva Filho, que é professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é um sócio fundador da ABJD e foi vice-presidente da Comissão de Anistia, na época que a gente tinha um governo, na época que a gente tinha o Ministério da Justiça. Então, José Carlos, o Zeca, seja também muito bem-vindo aqui para a nossa live. E para que a gente possa começar a conversar, eu gostaria, então, de perguntar para vocês dois, para a Tânia e para o Zeca, do que tratam os seus artigos e análises que vocês fizeram. Né? A Tânia, ela escreveu especialmente sobre o pandemônio dos poderes no Brasil e faz uma análise muito percussiente sobre esse contexto político aqui que atinge aí a relação entre os poderes na República. Então, Tânia, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E me diz aí, Tânia, o que é que aconteceu quando você pensou para escrever esse texto aí brilhante que está lá no nosso livro? Bem, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, Zeca, Cristiane, Rogério. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que é um orgulho muito grande estar aqui nesse debate, agradecer esses dois grandes professores, intelectuais e membros da mesma entidade que eu, que é a Associação Brasileira de Direitos pela Democracia, a professora Cristiane e o professor Rogério. É muito gratificante saber que existem indivíduos que colocam a sua intelectualidade, por assim dizer, à disposição da luta pela democracia no Brasil. E saber que estamos do mesmo lado da trincheira. Então, parabéns pela organização do livro. E muito obrigada por ter sido uma das pessoas honradas com esse convite de contribuir com algum conteúdo para que ele viesse a público. Bom, eu tratei no artigo que eu escrevi para o livro, como contribuição, da relação entre os poderes, né? O título do artigo até chama Bolsonaro e os poderes, a pandemia do conflito. Acredito eu que a relação entre os poderes é ponto-chave para entender qualquer democracia. E é ponto-chave para entender a democracia brasileira em qualquer tempo de sua história.
sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, em que, no meu ponto de vista, existe aí um certo desequilíbrio entre os poderes, da forma como eu analiso, sempre pontuo isso em análises outras, que a Constituição Federal de 88, ela criou um certo desequilíbrio em favor do Poder Judiciário, que era um poder que, aquele tempo, não possuía evidência no check and balance, por assim dizer. Isso é muito interessante analisar como é que isso se configura a partir desse momento de governo Bolsonaro. E aí o que eu tento colocar no artigo é como é que o Poder Executivo se relaciona, a despeito disso que falam, em princípio, de haver uma evidência do Poder Judiciário a partir do texto constitucional de 88, como é que o Poder Executivo, que também é um poder que adquire diversos mecanismos de atuação na Constituição, que é o Poder Executivo, como é que ele se relaciona com os demais, dentro desse contexto de governo Bolsonaro e dentro desse contexto dessa emergência de saúde internacional. E aí, analisando a partir desse foco, é interessante pensar como é que Jair Bolsonaro, que toma posse em janeiro de 2019, se relacionou com o Poder Legislativo, por exemplo, durante todo o primeiro ano, e como se relaciona agora nesse conflito de pandemia. Como é que se relacionou com o Poder Judiciário e se relaciona agora nesse contexto de pandemia. A minha percepção é de que o governo Bolsonaro, ele já inicia um governo, uma gestão em conflito, né? E aí os conflitos, eles são evidenciados pelos diversos grupos que estão no interior do governo, tem a família, tem os olavistas, tem os militares, né? E esses conflitos, eles se evidenciam de dentro para fora e estabelecem conflito com os demais poderes. Com relação ao poder legislativo, isso é evidente em diversos momentos do ano passado. E, não obstante, ele não teve o condão, o conflito evidenciado, não teve o condão de afetar as votações internas dentro do Congresso Nacional. Eu dizia que o primeiro ano do governo Bolsonaro foi de uma instabilidade estável. Instabilidade porque o tempo todo essas questões de dentro para fora, elas apareceram. No entanto, o governo Bolsonaro aprovou todas os projetos e propostas dentro do Congresso Nacional, inclusive a famigerada reforma da Previdência. Isso agora, nesse momento de pandemia, quer dizer, no início do ano, já se inicia um governo sendo chacoalhado na rua, no primeiro momento, carnaval, né? Eu até brinquei que foi carnavalizado o Bolsonaro na Avenida Sapucaí e no Brasil afora. Agora, no mau sentido, carnavalizado. Eu amo carnaval, então não quero fazer nenhum trocadilho que desmereça o carnaval. Agora, veja, no momento de pandemia, em que esse conflito começa a aparecer na forma de desmerecimento das medidas sanitárias e desacreditar mesmo a medida sanitária, ir para a rua e estimular os atos neofascistas de fechamento do Congresso e fechamento das instituições democráticas, o Congresso começa a dar respostas. E as respostas vêm na forma de derrotas impostas ao governo Bolsonaro. A gente pode lembrar da medida provisória 905, por exemplo, a famigerada carteira verde e amarela, que a validade decaiu sem que fosse aprovada, e, sobretudo, a aprovação do aumento aos estados, que foi aprovado por iniciativa, impulso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o que obrigou o governo Bolsonaro a deixar de lado o seu discurso da nova política e chamar o Centrão, que é o maior bloco parlamentar dentro do Congresso Nacional, para distribuir cargos e tentar constituir uma base de apoio para não sofrer mais derrotas internas. Esse é o quadro, mais ou menos, da relação de Bolsonaro com o Poder Legislativo.
Com relação ao poder judiciário, que também durante todo o primeiro ano teve uma relação pacífica do ponto de vista do enfrentamento das questões que eram levadas para a votação, e aí eu estou falando do Poder Judiciário, me restringindo ao Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior, que acaba julgando não só as ações de controle concentrado, mas todas as ações que afetam diretamente, que são ajuizadas diretamente contra o presidente da República e contra o seu governo. Foi uma relação nesse campo aí do Pacífico, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal respaldou as medidas do governo Bolsonaro, sobretudo nas questões de direitos sociais, trabalhistas, que foram ajuizadas lá, contra os trabalhadores, enfim. Nesse contexto agora, mais recente, de pandemia, o Supremo Tribunal Federal tem agido de forma a conter os desmandos e conter os impulsos do governo Bolsonaro. Então, a gente tem aí diversas medidas adotadas, que vai desde quando o Bolsonaro estabelece o conflito com os governadores, é o Supremo Tribunal Federal que diz que dentro do conflito federativo cabe, o governo federal não pode desfazer as medidas adotadas pelos governadores, que correspondem às medidas sanitárias decretadas pela Organização Mundial da Saúde e congêneres, ou seja, eles têm autonomia para decretar as próprias medidas dentro da esfera dos seus estados, assim como os prefeitos dos seus municípios. É o Supremo Tribunal Federal que faz a contenção de impulsos dentro do próprio governo federal, de propaganda pela Secretaria de Comunicação, de campanhas que estimulem as pessoas a irem para as ruas, né? E o Supremo Tribunal Federal que faz a contenção do governo Bolsonaro na adoção de medidas, essas, como já dito antes, que não correspondem aos comandos da OMS, né? O último julgamento no Supremo, de uma medida provisória que intentava retirar a responsabilidade, né, civil e administrativa de agentes públicos, com clara intenção de que não fossem responsabilizados agentes públicos que agissem contrários às orientações de saúde, né, de medidas sanitárias mundiais. O Supremo Tribunal Federal disse que essa responsabilidade ela não pode ser afastada quando isso consignar efetivamente descumprimento de regramentos em defesa da saúde da população. Então, assim, só para dar um panorama inicial, porque eu acho que o bom mesmo é o debate que vem, o que acontece é que durante essa crise sanitária mundial e a pandemia, que infelizmente nos coloca aí hoje como o quarto país já em número de mortes, e que corresponde diretamente à irresponsabilidade de um governo que não tem um compromisso com a saúde da população, o conflito entre os poderes, ele tem sido um marco muito significativo e interessante para a gente analisar, para entender o atual momento político nacional. Esse conflito tem se acirrado muito, vem significativamente desde outubro do ano passado, com aquele vídeo aí do Bolsonaro como o leão e os outros poderes como as hienas, tem se acentuado muito com os atos que o presidente tem participado de estímulo à derrocada, né, e ao fim das instituições democráticas, né, pugnando mesmo por uma ditadura militar, o ato institucional número 5, etc., etc., e tem trazido para o centro do debate o afastamento do presidente da República, né? Tanto nos 41 pedidos de impeachment que hoje se encontram na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como os inquéritos que estão na condução do Supremo Tribunal Federal, nas pessoas do ministro Celso de Mello, o inquérito especificamente sobre investigação de interferência na Polícia Federal a partir da denúncia de Sérgio Moro, e o inquérito que trata das fake news aí, da lavra que está sobre a condução
do ministro Alexandre de Moraes, que são inquéritos que ameaçam sobremaneira a estabilidade do governo Jair Bolsonaro. Então, acho que como um panorama inicial, é isso, acho que é preciso estar o tempo todo enxergando como está a movimentação dos demais poderes em relação ao poder executivo, para a gente entender como haverá uma movimentação no campo da política da estabilidade do governo Bolsonaro daqui para frente. Obrigada, gente. Obrigado, Tânia. Eu tenho muitas questões aí para fazer para ti. Eu sei que você é uma especialista nas relações aí entre Congresso e Poder Judiciário e Executivo, você está no centro aí das questões em Brasília. Mas antes disso, eu queria dar alguns recados aqui institucionais. O primeiro deles é o seguinte: a ABJD é uma associação de juristas e, portanto, engloba desde os estudantes de direito até todos os profissionais da área jurídica. Então, a ABJD sempre está convidando os interessados em lutar pela democracia no Brasil a ingressar nessa associação, tá? Então, é uma associação que está representada em todos os estados brasileiros, ela tem vários núcleos estaduais, eu mesmo pertenço ao núcleo do Rio de Janeiro, e acredito que a ABJD tem cumprido, historicamente, um papel central na luta pela democracia brasileira. Fomos nós que encaminhamos a denúncia do Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional, um dos signatários, inclusive, é o professor José Carlos, que está aqui hoje com a gente, e a gente tem trabalhado fortemente para colocar limites constitucionais à sanha pandêmica desse governo. Eu acho que, dentro dessa perspectiva, é interessante também a gente ver de que forma, não só esse governo, mas como o país tem lidado historicamente com a situação, uma das pandemias nacionais, que é a situação carcerária. E por isso aí eu gostaria de chamar para a conversa aqui o professor José Carlos, que escreveu um grande artigo que está publicado no nosso livro e também foi publicado na Espanha. O professor hoje está cumprindo o seu estágio de pós-doutoramento em Barcelona. E eu gostaria de perguntar para o professor José Carlos como é que você está enxergando, como é que você enxerga nesta conjuntura a crise do sistema carcerário e a sanha punitivista do governo Bolsonaro. Eu queria um pouco ouvir você falar sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela participação no livro. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para fazer parte dessa obra, agradecer a Cristiane, ao Rogério, amigos queridos, parceiros de luta, de reflexão, também dizer que é sempre um prazer estar junto com a Tânia. A gente teve aí uma convivência muito intensa ao longo do primeiro ano de funcionamento da ABJD, quando então eu tive a honra de integrar a executiva provisória e de poder conviver com tanta gente boa, assim, com muita intensidade. Eu tenho até sentido falta dessa proximidade, dessa convivência, por isso essa oportunidade de estar aqui nessa live, para mim, é um privilégio e uma alegria, né? E, claro, dizer que fazer parte da ABJD, para mim, é um grande orgulho. Desde o início ficou muito claro que se tratava de um momento histórico no nosso país, num momento de necessária resistência, de necessária reflexão, especialmente no campo do direito, na medida em que grande parte do avanço, vamos dizer assim, desconstitucionalizante do nosso país, de tudo de péssimo que está acontecendo, passa muito pela manipulação do sistema jurídico de uma forma talvez nunca antes vista, né? Então, é fundamental que haja essa consciência e reflexão em todos os setores, em todas as carreiras do campo jurídico. Bem, eu estou, como disse o Rogério, eu estou aqui em Barcelona desde janeiro, fazendo um pós-doutorado, e estar aqui nesse momento é muito interessante porque a gente consegue, por experiência concreta, perceber a dimensão dessa pandemia para além do nosso pandemônio, que afinal é um pandemônio que, de certo modo, não envolve apenas o nosso país, não envolve apenas o Brasil, ele se apresenta em outros lugares do mundo, basta mencionar a dobradinha Bolsonaro e Trump para a gente perceber isso, né?
E, estando, portanto, aqui na Europa, a gente consegue ter uma visão de uma pandemia mais perene, mais intensa e mais contínua, que está por trás e que está diretamente relacionada à pandemia propriamente dita do coronavírus. Né? Em termos de pandemias envolvendo questões de saúde, nós já tivemos várias ao longo da história, e até em tempos recentes, né? Vários exemplos, mas essa pandemia do coronavírus, ela tem uma peculiaridade, e eu trato um pouco dessa peculiaridade nesse meu artigo, que tenta pensar um pouco a partir da experiência do confinamento, a partir da experiência da quarentena. Vejam que nós, em todos os setores, nos batemos por ações, por pensamentos e por demandas de tentar parar um pouco esse funcionamento inclemente, incessante, extremamente, vamos dizer assim, danoso, que causa mortes e dores e massacres por todo o mundo, do sistema capitalista, especialmente no estágio em que ele se encontra. Questões ambientais envolvendo a poluição, envolvendo a degradação e a depredação do meio ambiente, né? Questões envolvendo um consumismo frenético que consome a disposição e a capacidade das pessoas de ter um juízo crítico. Tudo isso, de certa maneira, se interrompeu durante esse período da quarentena em relação à velocidade que vinha se desenrolando. E acredito que se interrompeu de uma forma suficiente para que as pessoas pudessem ter condições, ter a oportunidade, por isso que eu uso a palavra oportunidade no título do meu artigo, para visualizar e perceber coisas que normalmente as pessoas não percebem. Porque nós estamos, desde séculos, especialmente dentro do contexto da modernidade, mergulhados numa dinâmica de progresso incessante, né? Mergulhados numa dinâmica de que o passado não importa, de que reter a memória, especialmente de eventos violentos, eventos desastrosos, que causaram dor, que causaram morte, é uma perda de tempo, é uma coisa, vamos dizer assim, que traz um baixo astral geral, uma coisa tétrica, e que nós não podemos perder tempo com essas coisas e devemos sempre mirar o futuro, né? Um futuro intangível, um futuro sonhado, e o nosso presente se esvai nisso. A noção de tempo que está presente dentro da modernidade é uma noção abstrata, assim como o próprio capital, uma noção despersonalizada, que é bem próprio do mecanismo de produção, na qual os momentos são iguais aos outros, né? É o tempo do relógio, como se os minutos não tivessem diferença entre si, e dentro do qual o passado fica para trás. Né? Ele não é visto, ele não é reconhecido, ele não é entendido como algo que possa produzir algum efeito. Então, me parece que essa experiência que a gente está vivendo em relação à quarentena, em relação à pandemia, ela traz uma oportunidade para a gente perceber que, ao contrário dessa dinâmica ascendente de um progresso linear, o que nós vivemos na modernidade é uma dinâmica de circularidade do massacre, da morte e da dor, que dentro da visão oficial ascendente de progresso, ela é tida como um custo, quando é visualizada, quando é percebida, quando não cai para as margens do ocultamento, que não aparece nas instituições, que não é conversado nas mesas de bar, que não aparece nos instrumentos de mídia, né? Tudo isso fica para trás. Né? E o que a gente percebe é que, por mais progresso que nós tenhamos, a gente não consegue ter uma sociedade na qual isso não se repita. A gente não consegue ter uma sociedade na qual esses massacres, essas mortes e essa situação de desigualdade que condena milhões de pessoas a não ter o que comer, a não ter onde morar, a não ter assistência de saúde, isso se repete incessantemente. Então, é muito importante a experiência de perceber, por exemplo, que por trás da ausência de um sistema de saúde com investimento público num determinado país, né, nós vamos encontrar uma decisão política, uma decisão do sistema, e que isso tem um resultado concreto,
isso tem um resultado palpável, que é a morte de milhares de pessoas, né? E aí a gente começa a pensar, e se a gente tivesse um país que valorizasse a situação da saúde pública de fato, né? E se a gente tivesse um país ou um mundo que realmente se preocupasse com o valor da vida e não com o valor do aumento do lucro? Porque é essa contradição, a verdadeira pandemia que está por trás dessa pandemia específica e que está por trás de tantas outras, ou tantos outros flagelos que nos afligem de uma maneira cíclica. Essa é a verdadeira pandemia, né? É uma contradição, até aqui insolúvel, entre o objetivo do aumento do lucro e da busca desse lucro, custe o que custar, e da técnica aplicada para isso, e a proteção da vida humana e a preocupação com os outros e com todos aqueles próximos e distantes que vivem ao nosso redor. Então, não só essa contradição, mas também a impossibilidade de vê-la, né, me parece que são os dois nossos verdadeiros problemas, né? E quando a gente pensa no governo do Bolsonaro, né, a gente traz um ingrediente a mais em relação a isso, porque essa quarentena e essa pandemia tiveram uma contundência tão forte no mundo inteiro, foram capazes de fazer com que os canais de Veneza se despoluíssem por um tempo, que os animais selvagens entrassem nas cidades de novo, né? E, claro, infelizmente também, que tantas mortes se avolumassem se acontecessem. Foi um evento tão contundente que ele meio que deu uma parada nessa dinâmica alucinante de uma pós-verdade. Eu acredito, particularmente, que essa oportunidade, que também se abre para o mundo político, fez com que muitas pessoas que tenham apoiado governos como o Bolsonaro, né, que assumem essa lógica de que milhões de mortes não tem problema algum, de que isso pode ser um custo que possa ser estrategicamente pensado para o benefício de de um determinado projeto, né? Governos como esse do Bolsonaro, eles estão ancorados, sem dúvida alguma, né, numa memória que estrutura, né, essa não visibilidade, né? Vejam, por exemplo, que o governo do Bolsonaro, em termos ideológicos, ele se apoia numa visão revisionista da ditadura militar brasileira. Aqueles que conseguiram, diante da contundência da realidade pandêmica, escapar ou não apoiar o governo Bolsonaro e tantos outros governos assim, não se deixaram encantar suficientemente por esse revisionismo e por essa narrativa. A memória da violência da sociedade e a memória do que está acontecendo agora vai ser fundamental para que a gente possa, de fato, construir um novo futuro para o país. Eu acho que a gente tem que se dar conta de que essa lógica de um desenvolvimentismo sem memória, né, ela não interessa para quem realmente partilha uma visão de sociedade mais igualitária, mais justa e mais fraterna. Ela não interessa. Porque enquanto nós não reconhecermos esses pontos cegos da nossa sociedade, nós não vamos ter condições de enfrentar adequadamente. Eu acho que o que está acontecendo em termos de pandemônio no Brasil agora é uma grande evidência disso, né? Como eu disse, a grande base ideológica de valores e que leva muita gente a mergulhar nesse mundo de pós-verdade alucinante, né, em termos de governo Bolsonaro, do que ele pensa e do que ele consegue agregar, o mainstream, o hardware, se apoia numa visão revisionista daquilo que nós deixamos para trás, daquilo que nós não conseguimos trabalhar adequadamente em termos de visibilidade, em termos de políticas públicas, em termos de revisões institucionais que nós achamos que não seriam convenientes, porque iriam mexer com determinados pruridos, com determinados interesses.
Então, vejam que nós estamos em transições que se acumulam, que se avolumam, uma em relação à outra. E essas transições, elas não podem mais, penso eu, pensando num futuro melhor do que esse que a gente está vivendo agora no presente, não podem mais se contentar com essa política de esquecimento. É duro, é pesado, é incomodativo reter no horizonte essa memória da dor, da violência, dos crimes que foram praticados. E aí, claro, dialogando um pouco com a pergunta que o Rogério fez, né, em relação ao sistema carcerário, eu ampliaria um pouco essa análise também, não só para trazer à tona o que acontece no sistema carcerário, porque o sistema carcerário ele é resultado de uma certa ideia do que é o crime, né, de uma ideia muito seletiva, e que também ilumina algumas coisas e deixa no escuro outras. Isso eu coloco no artigo também, há algumas tendências, algumas análises teóricas dentro da criminologia que tentam pensar a responsabilidade, essa palavra é importante, tá? Não só daqueles crimes com os quais nós estamos habituados, que são os crimes comuns, que são legislados pelos Estados nacionais e que estão no Código Penal, mas são também daqueles crimes que alguns, muitas vezes, legislados nacionalmente, outros pontuados em termos internacionais, porque no âmbito nacional, às vezes, é difícil de você conseguir responsabilizar e sequer até ter uma lei, ou até colocar a visibilidade desse crime num plano institucional, que é um crime praticado pelo próprio Estado. E os piores crimes, né, aqueles crimes que atingem a sociedade sem que a sociedade possa se defender deles. Porque quem está na posição de um agente público está numa posição de muito poder e tem nas suas mãos muitos recursos. Não dá para colocar no mesmo patamar em relação aos civis, em relação às pessoas que são cidadãos, que são cidadãs. Junto com esse ator que é o Estado, invariavelmente está um ator que agora, no estágio do capitalismo que nós vivemos, no estágio mundial que nós vivemos, são as grandes corporações. Então a gente não pode perder de vista esses atores estatais corporativos em alianças que, claro, vão depender do governo que está no poder, mas que produzem um nível de morte, de dor e de dano no mundo inteiro e que só podem fazê-lo desde uma estrutura e de uma visão internacional, por isso que a criminologia, cada vez mais, ela tem que ser global e não simplesmente nacional, né? A gente tem que ter condições de perceber que os problemas que a gente vive no Brasil ou em outros países, sim, têm a peculiaridade daquele país, mas estão articulados com uma dinâmica mundial, global. Se a gente não conseguir se distanciar um pouco para ter essa visão, a gente vai ficar ali na superfície, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, qual é a responsabilidade dessas empresas, que foi a mesma responsabilidade durante as ditaduras da América Latina no Cone Sul, e isso passou batido. Não é nem sequer comentado, não é nem sequer discutido. A responsabilidade das empresas que financiaram torturas, que financiaram políticas públicas que condenaram milhões de pessoas à miséria e à pobreza. Durante a ditadura não teve um aumento de salário, né? Não havia um sistema único de saúde naquele período. Então, o nível de dano que essas políticas podem produzir contrastam com a ausência de reconhecimento de quem praticou esses danos e de que essas ações são ações criminosas. Elas não devem ser vistas como ações normais da economia, como coisas sobre as quais não há uma outra alternativa, né? É isso que querem nos vender. Então, a quarentena tirou esse véu, trouxe essa oportunidade. E não nos iludamos, né? Tem muita gente dizendo que agora, diante disso tudo vai parar, tudo vai ser diferente, não vão agredir tanto o meio ambiente. Não se esqueçam que nós temos uma mudança climática batendo na nossa porta, que vai trazer efeitos irreversíveis para o nosso modo de vida, para o mundo inteiro. Se isso acontecer, essa mudança climática acontecer, a gente vai olhar para trás e vamos rir do tipo de problema com o qual a gente estava preocupado, diante da tragédia que isso vai significar. Então, a gente tem que estar sempre com um pé fora e um pé dentro. Nós não podemos nos deixar levar pelo senso comum, por esse turbilhão
né? Por isso que eu entendo que a ação política ela tem que ter um esclarecimento teórico, ela tem que ter uma capacidade de reflexão. Não gosto desses comentários que aparecem dizendo que notas de repúdio são coisas que não valem nada, ou que pessoas que trabalham livros, que escrevem, que é o nosso caso, estamos aqui lançando um livro, são coisas que não têm importância, né? Muito pelo contrário, a gente só tem condições de ter uma ação organizada, uma ação contundente, se a gente tiver uma compreensão do que está fazendo. E se a gente tiver essa clareza, né, evocando lá os filósofos gregos, as nossas ações vão ser coerentes com o nosso pensamento até uma determinada medida. Eu espero que essa medida seja o suficiente para a gente conseguir, ao menos, segurar, puxar o freio de emergência, para usar uma expressão de um dos autores que eu utilizo muito nesse texto. Tá? Então, são muitas ideias aqui que eu trago, né? Eu acho que tem um outro ponto que eu não vou desenvolver aqui porque não tem tempo, mas que também é importante a gente pensar, né? Essas medidas sanitárias todas, elas são muito importantes. A presença do Estado é fundamental para fazer frente à pandemia e a tantos outros problemas estruturais que, especialmente sociedades periféricas como a nossa, têm, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, por trás do desejo de mais Estado, está um desejo autoritário. Né? Estão pessoas que acreditam que a vida vai ser melhor se a gente dá um cheque em branco para o primeiro governante de plantão, seja ele visto como alguém mais carismático ou alguém mais tosco ou mais bruto. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque por trás de todas essas medidas importantes da quarentena, do confinamento, vem um pacote que vai ser aproveitado por essa mesma razão ardilosa que está na base da verdadeira pandemia. Né? Aumento da militarização nas sociedades, o aumento da vigilância digital, o aumento da exploração do trabalho, com o teletrabalho agora sendo algo usado por todos, por uma questão de força maior. Tudo isso, sem dúvida, vai ser aproveitado pela mesma lógica assassina, pela mesma lógica excludente, de aumento do valor do lucro, e acabou. E o interesse pela vida vai cair pelo caminho. Então, a gente tem que estar consciente. Quarentena é necessário, confinamento é necessário, sim, sem dúvida, mas estejamos alerta para o pacote que vem junto com isso, principalmente para o pós-pandemia. Eu acabei não contando o tempo aqui, acho que eu passei, desculpem, tá, se eu me alonguei demais, e fico à disposição para o nosso debate. Obrigada, Zeca. Obrigada. E você falando sobre esse aumento do Estado, me veio logo à cabeça o projeto de lei que foi apresentado ontem ou anteontem a respeito da criminalização do movimento Antifa. Né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu gostaria agora de estimular os participantes e as participantes para enviar as perguntas aqui nos comentários dessa transmissão pelo Facebook da BJD. E já iniciando então as perguntas, daqui a pouco vejo se o Rogério também quer acrescentar alguma, mas perguntar para a Tânia a respeito da competência dos estados e dos municípios com relação a essas medidas de saúde pública, né, o confinamento, toda essa rivalidade que existe entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. E também gostaria de pedir que ela falasse um pouquinho mais a respeito da denúncia, né, contra o presidente Bolsonaro lá no Tribunal Penal Internacional. Tá. Bom, obrigada, Cristiane. Eu queria, antes disso, fazer uma ressalva aí, tanto a fala do Rogério quanto a do Zeca, quando Rogério fala da importância dessa luta pela BJD, aí fazendo um estímulo mesmo na nossa entidade, que é muito importante convidar a todas e todos que nos ouvem, que estão no campo jurídico, nessa trincheira de luta contra a gente, que venha fortalecer a BJD, filie-se, entre no site, tem um link lá para filiação, então convidar todo mundo para estar conosco nessa frente de luta. E concordando com o Zeca, quando diz que não são razoáveis as críticas sobre as diversas formas de luta. E acho que sempre vale a pena lembrar um poema de um
um poeta brasileiro, mas que tem um poema que é na língua do país onde Zeca está residindo no momento, quando Leminski fala que la lucha de classes, todas as armas são buenas, né? Pedras, noches, poemas. Então, acho que todas as formas de luta, realmente, elas são extremamente válidas nos diversos campos que a façamos. Acho que é bem relevante ressaltar isso, porque algumas críticas, às vezes, são complicadas de compreender para quem está do mesmo lado da trincheira. Bom, Cristiane, acho que o papel dos governadores, ele, no atual momento, ele é um papel considerado bastante dúbio, e aí, claro, eu não estou falando de todos os governadores do país, eu estou falando de um campo específico de governadores. É interessante a gente lembrar aqui, para quem nos assiste, que o livro, a gente viu os artigos para o livro no final de abril, né? Até o final de abril. Então, considerando, é claro que às vezes quando a gente fala de escrita, a gente tem que fazer uma reportagem ao tempo histórico, né? Só que o tempo histórico hoje em dia é uma coisa meio Twitter, né? Não dá para pensar em tempo histórico a longo prazo, né? A conjuntura é tão acelerada e as coisas acontecem tão rápidas aqui no nosso país que eu costumo brincar que a gente vive o tempo histórico Twitter, né? Quando a gente pensa, já foi. Eu digo da rede social que é mais rápido. Então, a gente mandou os artigos no final de abril, e veja, era um momento em que Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, por exemplo. O Bolsonaro tinha trocado o Mandetta, né, naquele momento ali, criando aquela já primeira... aliás, confirmando já aquela impressão de que ele estava mais preocupado com como conduzir o país de acordo com o que imaginava ele, relativizando a crise pandêmica, do que provavelmente com a saúde da população. O papel dos governadores no primeiro momento ele foi muito significativo, porque mesmo governadores aliados ao governo Bolsonaro fizeram medidas bastante restritivas no campo de seus estados, e aí ele teve um rompimento formal com alguns deles, né? O Ronaldo Caiado, aqui do estado de Goiás, é um exemplo disso, que foi o primeiro a declarar publicamente rompimento com o governo por conta da situação pandêmica. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós tivemos, acho que as medidas mais restritivas iniciais veio do governo ibanês, assim, logo no início da pandemia, já tomou diversas medidas restritivas, tal, que se chocaram com as medidas do governo federal. No entanto, no momento atual em que a gente está, existe uma flexibilização já que os especialistas da área de saúde, eu vi recentemente o ex-ministro Chioro, da Saúde, chamando a atenção para isso. Os governadores estão promovendo, no momento atual, e eu pego como exemplo o governador aqui do Distrito Federal, onde decretos, ultimamente, determinaram a reabertura de quase todas as atividades, né, ressalvado aí os espetáculos, casas de esse tipo de aglomeração mais evidente, mas já reabriu até parques e igrejas aqui no Distrito Federal. Então, acho que o papel dos governadores, no atual momento, ele acaba assumindo um papel, acaba sendo um papel dúbio, né? Isso foi um primeiro momento de resistência, mas em alguns estados, os governadores agora começam a flexibilizar a quarentena em um momento em que os profissionais da saúde consideram bastante complexo, né? Tendo em vista que a gente está, segundo eles, e segundo os números, né, que crescem, numa curva ascendente ainda da pandemia. Então, dentro dessa questão do conflito federativo, eu acho que ela foi e segue sendo muito significativa para os governadores que estão mantendo as restrições mais necessárias para o momento, mas hoje é um conflito mais atenuado, porque diversos governadores estão seguindo essa linha agora de flexibilizar o isolamento. Com relação a outra questão que você levantou, foi sobre, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Para falar com mais detalhes sobre a denúncia contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. A denúncia contra o Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Entendemos nós, da BJD,
que o nosso ordenamento jurídico pátrio, ele tem algumas limitações complicadas para a gente fazer o debate no campo jurídico interno. Então, vamos lá. Existem existem ainda diversas notícias crimes apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que, pelo nosso ordenamento jurídico, somente o Procurador-Geral da República tem competência para apresentar uma notícia crime, ou melhor, fazer uma denúncia, iniciar, tem até uma discussão sobre pode ou não iniciar inquérito, enfim, discussão mais recente aí, a partir do próprio debate que está sendo feito no Supremo, contra o presidente da República. Então, entendemos que era necessário, diante da enorme irresponsabilidade demonstrada já naquele primeiro momento pelo presidente Jair Bolsonaro, diante da crise pandêmica, quer dizer, desde o primeiro momento, ele desprezou completamente os dados, fez diversos trocadilhos, fez aqueles pronunciamentos completamente despropositados em cadeia nacional, chamando de gripezinha, resfriadinho, indo para as ruas apoiar as manifestações contra as instituições democráticas. E, com isso, inclusive, relativizando completamente a possibilidade de contágio. Tem um fato que se perde um pouco na memória recente, que é o seguinte: aqui em Brasília nós tivemos os 2 focos iniciais, e isso é público, não é nenhum discurso político. Nós tivemos 2 focos iniciais do vírus trazidos para Brasília. O primeiro foco foi de um casal de advogados que foi para o Reino Unido e voltou, então a mulher foi a primeira contaminada, detectada, né, aqui no Distrito Federal, ela e o esposo e tal. O segundo foco foi trazido no avião presidencial, de uma viagem feita para Miami, isso é um público, né, e a comitiva do presidente da República chegou contaminada. Então, a partir do secretário de comunicação, Van Garten, que foi o primeiro diagnosticado, várias pessoas que acompanharam a comitiva estavam contaminadas, e contaminaram, inclusive, agentes públicos, o presidente do Senado, enfim, foi o motivo até pelo qual o parlamento fechou e começou a funcionar remotamente. Então, se não fosse por motivos evidentes de responsabilidade pública com a saúde da população, Jair Bolsonaro, naquele momento, era uma pessoa que estava sob suspeita de estar contaminado com o vírus. É incrível isso. E ele ia tranquilamente para as ruas, tinha contato com as pessoas que estavam na rua e em apoio àquelas pautas totalmente antidemocráticas. Aquilo foi o que motivou a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia a denunciá-lo por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. E tendo em vista que superar, porque as cortes internacionais têm como princípio a superação das instâncias internas para que elas possam ser provocadas, superamos pelo simples fato de que existiam, já naquele momento, diversas notícias crimes apresentadas perante a Procuradoria-Geral da República, sem que fosse dado andamento pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, dissemos, inclusive, para a Corte Penal Internacional que a superação de instâncias internas, ela estava dada a partir do momento em que, provocado, o Procurador-Geral da República não agia. E se não agia, nos colocava na obrigação, como entidade que defende o Estado democrático de direito, obrigação de provocar uma corte internacional para que ela se pronunciasse, para que ela se pronuncie a respeito do que ocorre aqui no Brasil. Então, os crimes apontados foram de crimes contra a população brasileira por estímulo a esse tipo de ação contra as instituições da República, né, instituições democráticas, e crime de epidemia, né?
Então, as ações nos tribunais penais, no Tribunal Penal Internacional, eu diria nas cortes internacionais, ela tem uma tramitação realmente lenta de análise e averiguação. A gente não tem ainda um retorno dessa ação, acompanhamos, né, cotidianamente, não temos um retorno ainda. E nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram aqui, inclusive a apresentação o pedido de inquérito do Augusto Aras, não para investigar Jair Bolsonaro sobre esses crimes que apontamos no Tribunal Penal Internacional. Por isso, as coisas não se confundem, mas estritamente nessa discussão de interferência na Polícia Federal. Portanto, a pauta se mantém, né, a denúncia, ela continua completamente atual, né, em vigor, até porque diria hoje que são crimes continuados, porque ele continua diuturnamente cometendo os mesmos crimes que apontamos ali, e a gente espera uma resposta do Tribunal Penal Internacional. Isso. Teu áudio, Cristiano. Desculpa, achei que eu tivesse apertado. Algumas perguntas aqui para o professor Zé Carlos, mas agradecendo a professora Tânia também por essa explicação, por essa exposição. Então, temos uma pergunta da Silvia Marina Brandão. Professor Zé Carlos, em plena pandemia, o interino da saúde resolveu acabar com um serviço do SUS que visa dar acompanhamento aos presos com transtornos mentais. Essa conduta pode ser criminalizada? Então, essa é a pergunta da Silvia Marina Brandão, e temos a pergunta do Marcelo Nogueira. Creio que a militância vive atualmente um dilema. Como exercer nossa cidadania cumprindo o papel de militante em meio ao isolamento, sem obedecer às recomendações da OMS? Mesmo observando cuidados com a proteção individual, não seria incoerente irmos para as ruas, já que defendemos o isolamento? Se você me permitir, eu gostaria de complementar a primeira pergunta da Silvia Marina Brandão, e perguntar o seguinte: Zeca, você considera que esse governo é um governo de desmonte, né, um governo que, de alguma forma, representa esse novo modelo de capitalismo da barbárie que a gente está entrevendo aí pela fresta da pandemia, que não é a primeira medida do governo Bolsonaro no sentido de desmontar a política pública? Queria saber a sua opinião sobre isso. Pronto, tirei aqui o microfone. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá. Bem, primeiro eu queria mandar um beijo para minha amiga Silvia Brandão e um outro para o meu amigo Marcelo Nogueira, e agradecer as perguntas que ambos fizeram. E é bem isso que o Rogério já encaminhou aqui na sua complementação extremamente oportuna da pergunta. Tá? E isso também se relaciona com a pergunta anterior, sobre a qual a Tânia estava respondendo, né, tendo a ver com a questão de crime contra a humanidade. Tá? Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o poder punitivo e o conceito de crime, ele não pode ser visto por nós como uma solução para os problemas sociais. Eu acredito, isso já virou até lugar comum entre os estudiosos do tema, isso tem que ser a última ratio, vamos dizer assim, e mesmo nesse contexto da pessoa mais culpada que você puder imaginar no mundo, como, por exemplo, um genocida, né, isso também tem que ser pensado em termos de estrutura penitenciária. Né? Acho que não é coerente com os nossos valores, com a nossa ideologia, ou as nossas ideologias e a nossa visão de mundo, desejarmos que mesmo o pior dos genocidas deva ir para a cadeia, passar pelo que hoje passam, infelizmente, aqueles que estão no nosso sistema prisional. Né? Eu particularmente, não defendo tortura, tratamentos cruéis e degradantes para qualquer pessoa, né? Seja ela quem for. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu dizia antes, o direito penal ele está muito mais atrelado e associado, e o pensamento criminológico sobre o que é crime ou o que não é,
por uma própria característica de como os países se estruturaram politicamente no mundo, na modernidade, né, ele está muito mais relacionado à dimensão nacional. E dentro dessa dimensão nacional, está muito mais voltado, como a gente já sabe, para os públicos mais vulneráveis, né? Costuma-se pensar até hoje muito fortemente no senso comum de que criminoso, o potencial criminoso é uma pessoa desajustada, uma pessoa que vive numa situação de desagregação, pessoa que é pobre, uma pessoa que não tem educação, uma pessoa que não tem o que comer, que vive compelida a praticar pequenos delitos pela rua. Ao passo que aquela pessoa que teve educação, que tem dinheiro, que vive bem, as pessoas têm dificuldade de imaginar nessa pessoa como um criminoso. E tem dificuldade, muitas vezes, de imaginar que coisas que esse tipo de perfil possa vir a fazer sejam criminosas, né? Essa evidência já tinha sido identificada lá no meados do século XX por um cara, por exemplo, um pensador, um criminólogo como Sutherland, né, que mostrou lá para os outros criminólogos da chamada Escola de Chicago, né, que não eram só pessoas que viviam em situações de desagregação social e viviam, portanto, em situações de vulnerabilidade que praticavam crimes, né, que essas ações poderiam ser praticadas por gente muito poderosa, por gente que transita bem nos salões, né? Só que, é claro, a dificuldade de você, mesmo quando existe a previsão de um tipo penal para crimes de colarinho branco, né, e principalmente para a violência praticada por agentes públicos e agentes do Estado, é enorme, para que, de fato, esse tipo de crime possa vir a ser investigado e os seus responsáveis possam vir a ser condenados. A não ser que interesse para os poderes econômicos e políticos que, de fato, comandam um determinado momento social, que determinados grupos possam ser selecionados dentro desses estratos mais poderosos, né, para serem taxados de corruptos. Porque a corrupção é uma bandeira que cai muito fácil, né? Ninguém concorda com corrupção, com você querer retirar coisas que são de outras pessoas e meter a mão no patrimônio público. Então, muitas vezes, a indicação da prática desses crimes, que dificilmente são selecionados, passam por um interesse não confessável, né? A gente tem que ter, a nossa história nos mostra isso, e o presente também nos mostra isso. Então, eu fiz essa volta toda para dizer o seguinte, que crimes contra a humanidade, como é, por exemplo, aqueles que se apresentam nessa denúncia que foi feita no Tribunal Internacional em relação à conduta flagrantemente criminosa do Bolsonaro nesse período de pandemia, são situações muito específicas e muito peculiares. Não dá para encaixar todas as políticas públicas de desmantelamento de direitos sociais e de desmantelamento de uma rede pública de saúde, como é o caso da pergunta, no conceito técnico de crime, tal qual hoje ele está apresentado, tanto em termos nacionais, quanto em termos internacionais. O tipo de reflexão que dentro da criminologia se faz é no sentido de ir além dessa amarra de uma tipificação técnica de crime, porque é uma batalha muito grande você conseguir sequer chegar a uma dimensão legislativa de desmantelamento de políticas sociais caracterizadas como crime. Isso traz uma dificuldade enorme, antes de mais nada, sob o ponto de vista político, porque os agentes que poderiam ser responsabilizados por crimes assim, e por crimes, inclusive, que já estão claramente tipificados, como crimes contra a humanidade e crime de genocídio, outros que envolvem agentes públicos, ou crime de tortura, muito difícil você responsabilizar, né? Veja o caso do Brasil. No Brasil, a gente teve uma ditadura que torturou dezenas de milhares de pessoas e que praticou atos criminosos, do ponto de vista nacional e internacional, como já foi declarado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nós não conseguimos ir adiante com nenhum processo. Foi o único país da América Latina que não conseguiu avançar em nenhum processo. Por quê? Entre outras razões, por conta da dificuldade política,
porque as pessoas que foram responsáveis, direta ou indiretamente, por tais crimes, continuaram em posições de poder depois da transição democrática. É sempre complicado a responsabilização desse tipo de crime. O que a gente precisa, de fato, é cultivar uma consciência política e que pode, de alguma forma, repercutir na esfera penal ou não, isso daí já é uma outra discussão, um outro tema, de repúdio, primeiro de visualizar o que, de fato, o desmantelamento das políticas sociais de atendimento à população num país pobre e periférico como o Brasil causa. Primeiro é ter essa consciência que a maior parte das pessoas não tem. Elas veem uma história falaciosa contada de que isso está sendo feito para melhorar a economia, ou para usar uma imagem lá da economia da ditadura do Delfim Neto, para crescer o bolo. Né? A gente faz isso para crescer o bolo e as sobrinhas ficarem para as pessoas. Não tem outra maneira e essa é uma forma correta e adequada. Né? Então, a gente primeiro precisa desmascarar a ideia de que isso é bom para a sociedade, de que desmantelar o Estado, em termos de assistência de saúde, de educação e de tantas outras coisas necessárias para um país pobre como o nosso, é algo desejável, é algo bom, é algo legal, uma política oportuna. Muita gente embarca nessa sem nem entender nada e sem nem perceber os verdadeiros motivos, né, e os reais efeitos. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ser feita. E, sob o ponto de vista da criminologia, existe uma linha muito interessante que visualiza isso e que diz, olha, a gente tem que repudiar isso também, porque o resultado dessas ações é muito pior do que aquilo que a gente chama de crime. E se a gente reserva a palavra crime para aquilo que há de pior em termos de conduta social e de dor e dano produzidos às outras pessoas, então a gente pode começar a usar a mesma bitola, talvez não a palavra, talvez não o conceito. Alguns autores falam em danos sociais. Um pouco que eu estou estudando por aqui vai nessa linha. Então, eu acho que a minha resposta à pergunta da Silvia, né, ela vai por aí. Eu acho que seria difícil enquadrar uma medida de desmantelamento de assistência de saúde ou social como um crime propriamente dito no contexto que a gente vive hoje no país e no mundo. Diferente ao caso do Bolsonaro, que me parece que, de fato, a ação levada ao Tribunal Internacional, que a Tânia já falou muito bem, está muito bem assentada, está tecnicamente demonstrada, inclusive a impossibilidade de resolver no âmbito interno. Porque quando o Procurador-Geral da República não leva adiante, não tem o que fazer. Então, aí se legitima a busca da instância internacional. Tá? Bem, agora com relação a outra pergunta, vou responder rápido, porque eu ocupei demais o tempo, né? Quer ficar falando aqui, estou monopolizando, mas, Marcelo, eu diria o seguinte, eu penso que essa situação de isolamento que a gente está vivendo agora é uma situação temporária, né? Ela vai, em breve, não sei quando exatamente, mas daqui a pouco ela vai mudar de característica, né? E eu acredito que esse é um momento no qual nós temos que pensar em ações que mobilizem, né, como essa aqui que a gente está fazendo e tantas outras. E eu não descarto a possibilidade de manifestações de rua, né, desde que sejam muito bem organizadas, né, muito bem estruturadas para respeitar as normas sanitárias, com distanciamento, com máscaras, com cuidado, talvez com ações simbólicas mais contundentes, que não durem tanto tempo. Não sei, eu acho que tem várias maneiras de pensar. Né? Eu acredito que a passividade, o torpor, ou o transe de mobilização política pelo qual nós passamos não se deve a isso, não se deve à quarentena, se deve a causas mais profundas, né? E aí, então, eu ficaria por aqui. Obrigado, Zeca. Eu faria, talvez, as mesmas perguntas para a Tânia, mas aproveitando exatamente o que eu tinha falado no começo do programa, que a Tânia está no centro aí do debate político, e perguntar para a Tânia como é que você está entendendo, Tânia, esses conflitos do momento, né, esses conflitos entre o governo Bolsonaro e o judiciário, principalmente, né? A gente percebe, que você falou no início, que a pauta de desmonte do país é uma pauta comum entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional, né? Por isso que
apesar das crises constantes produzidas pelo próprio Bolsonaro, o Congresso nunca deixou de voltar até hoje, né? até pouco tempo atrás, mas a gente percebe hoje aí uma tensão um pouco mais agudizada na relação do presidente com o judiciário, especialmente o STF. Como é que você está percebendo as movimentações aí em Brasília em torno da agudização desse conflito? Isso tende ao esgarçamento, quer dizer, o Bolsonaro está perdendo efetivamente a sustentação nos poderes da República hoje? Bom, Rogério, chegou até a aparecer uma pergunta aí, que, pelo que eu vi, sobre seguimento de impeachment também, não sei se responde na mesma toada, mas veja só. Eu enxergo o Poder Judiciário como o poder mais corporativo que temos. Acho que quando as pessoas se questionam, existem diversos questionamentos na sociedade em geral, se está havendo uma conscientização dentro do Supremo Tribunal Federal a respeito do que é o Poder Judiciário e a respeito quais são as medidas que estão sendo adotadas e dos riscos para a própria democracia do que está acontecendo no Brasil agora, a partir das ações de Jair Bolsonaro. Veja como eu enxergo. Os ministros dentro do Supremo Tribunal Federal, que enxergam os riscos do governo Bolsonaro como um risco à democracia, como um risco ao funcionamento livre das instituições democráticas, acredito que são ainda os mesmos desde o primeiro momento deste governo. Não acredito que tenha havido alguma movimentação diferenciada lá dentro, não. O que acontece é que aquela corte começou a ser ela própria atacada, começou a ser ela própria atingida frontalmente pelas ações desse governo e pelos seus seguidores, né? Para aquele percentual que segue os mandos de Jair Bolsonaro nas redes, nas ruas, enfim. E se tem uma coisa que eu acredito realmente é que seguindo essa linha desse corporativismo que eu falei de início, é que o Supremo Tribunal Federal, quando atingido como corte, eles agem à unanimidade. Eu até brinquei recentemente que, por muito menos do que já foi dito por essa moça Sarah Winter, que está aí nas redes, como líder de um movimento autodenominado 300, que atua na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, por muito, muito menos do que isso, eles prenderam um senador da República no exercício do mandato, chamado Delcídio do Amaral, por um vazamento de uma gravação ambiental em que ele teria dito que teria conversado com algum dos ministros, etc., alguma coisa que, para qualquer um com um mínimo de leitura crítica, seriam bravatas de que alguém estava querendo mostrar poder. Mas eles se reuniram em chamamento extraordinário e, à unanimidade, determinaram a prisão de um senador da República no exercício do mandato. Eu posso ter a opinião que tiver, e não são muito boas a respeito do senador em questão. Isso não está em discussão. O fato é que aquilo demonstrou tantos equívocos do ponto de vista jurídico formal, mas demonstra como é que o Supremo Tribunal Federal reage quando ele é atacado. Então, o que está acontecendo agora como reação, no meu ponto de vista, de dentro do Supremo Tribunal Federal para fora, são reações aos ataques à própria corte. Não necessariamente reações aos desmandos de Jair Bolsonaro com relação a tudo que ele tem feito contra a população brasileira. Não estou aqui desmerecendo nenhuma das ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Digo até que, no caso dos dois aí que conduzem os inquéritos que viraram aí o centro da crise, esses têm posição realmente crítica em relação ao governo, né, por acaso, né, sobretudo o ministro Celso de Mello, que desde o primeiro ano de governo já fez várias falas aí sobre a tentativa do Bolsonaro de calar a imprensa, esse tipo de coisa. Agora, eu acho que o que está acontecendo é que o Supremo está reagindo aos ataques à própria corte. E ao reagir ao ataque à própria corte, ele usa do poder que tem, que não é pouco, aliás, é muito mesmo,
e determina ações que atingem diretamente o governo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores, né? O inquérito recente aí conduzido pelo Alexandre de Moraes, que na segunda-feira trouxe aí a determinação de 29 medidas de conduções, né, enfim, bloqueio de contas nas redes sociais, retenção de aparelhos de celular, de tablet, daquelas pessoas identificadas com promotores de fake news, e que determinou oitiva de 8 deputados ligados a Jair Bolsonaro, são a maior prova disso, né? Então, existe um conflito colocado, existe uma reação da corte ao conflito colocado. Muito claro, e que a gente não sabe ainda quais são as consequências desse conflito. Podem ser as mais severas possíveis, mas é preciso acompanhar ainda com olho clínico no dia a dia para ver como é que as coisas caminham. Obrigada, Tânia. Nós temos aqui vários comentários de pessoas, inclusive, muito queridas. Agradeço pelas palavras tão carinhosas. E, seguindo, Zeca, eu falei há pouco a respeito de um projeto de lei de criminalização do movimento Antifa. Você está na Espanha, não sei se acompanhou, mas nós tivemos ontem ou anteontem, então, essa proposta que inclui, dentre as ações terroristas, então, as ações denominadas ou autoproclamadas antifas, né? O movimento antifa, o movimento antifascista, portanto, ele expressa, né, essa insatisfação, essa oposição a essas práticas genocidas e fascistas do governo Bolsonaro, e, obviamente, que a criminalização desse movimento está na vertente da criminalização de todos os movimentos populares, né, os movimentos do campo, o movimento MST, como a gente já vem aí assistindo, presenciando historicamente. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, se possível, e também a sua opinião a respeito da pauta do não ao container, né, considerando a pergunta da Silvia anteriormente, né, sobre as pessoas com problemas no âmbito da saúde mental, mas também da saúde física, os contaminados, né, pelo coronavírus, em que haveria, então, essa proposta de colocá-los em containers. Isso representa, então, essa necropolítica do governo Bolsonaro? Bem, primeiro, ontem mesmo eu vi uma manifestação do movimento Antifa, né, aqui em Barcelona. Tinha algumas pessoas que estavam organizadas num lugar de grande circulação e que ostentavam o mesmo símbolo, né. Confesso que eu não sei muito bem dimensionar toda a raiz de movimentos e de ações envolvidas por trás dessas manifestações coordenadas mundialmente, mas, sem dúvida alguma, é extremamente meritório e importante que existam manifestações de repúdio a essa visão de um mundo extremamente excludente e violenta, né, que o fascismo impõe. Um dos grandes problemas do fascismo, entre outros, tá, eu só quero pontuar esse aqui, é uma batalha hermenêutica. Ele não só assume a possibilidade de morte de muitas pessoas no presente, mas ele procura impor a ressignificação ou a significação, não só dessas mortes de agora, mas de várias outras do passado e de outras que virão, como coisas que possam ser justificadas, como se fosse uma segunda morte, né? Você, por exemplo, na comissão de anistia hoje, que está em funcionamento no governo Bolsonaro, você chegar para uma pessoa, homem ou mulher, que lutou contra a ditadura no Brasil, que fazia parte dos movimentos de resistência, armada ou não armada, e você chamar essa pessoa ali, ela vem ali já idosa, com sequelas de tortura e de tantas outras perseguições, ela vem ali para receber uma reparação prevista em lei e prevista na Constituição, justa pelos danos que o Estado praticou contra ela.
danos que não estavam apoiados por legislação nenhuma. E naquele ambiente público ela é chamada de terrorista, ela é chamada de vagabundo, ela é chamada dos piores nomes pelos conselheiros e conselheiras que ali estão. Tá? Então, isso é uma segunda morte, é uma segunda tortura simbólica. E me parece que fazer uma guerra de símbolos, né, um confronto isso é muito importante. Mas a gente não pode entender que esses movimentos que aparecem e desaparecem com a rapidez de um raio, eles possam ser comparados aos movimentos sociais, como, por exemplo, o MST, e tantos outros movimentos sociais que são movimentos orgânicos, que têm convivência, que têm uma estrutura de pensamento, que têm uma estrutura de ações, né? Que é, de fato, uma organização política no melhor sentido da palavra. Eu creio que nós vivemos um momento em que essas manifestações em chame, como alguns chamam, né, elas têm que ser sempre pensadas com bastante cautela, no sentido de que elas não podem ser vistas isoladamente, elas têm que ser vistas dentro do contexto mais amplo da correlação de forças real que acontece na sociedade e no mundo. Né? E, bem, ter um projeto de lei que preveja esse tipo de criminalização, ele se encaixa numa sequência que já vem, mesmo durante o governo Temer, né, de querer aproveitar-se da lei antiterrorismo, e aí eu não tenho como não dizer, né, que, ao meu ver, foi um equívoco levar adiante a aprovação dessa lei. Eu sei que houve razões, tá? Houve razões, e razões até que tem um sentido, já ouvi as justificativas, mas, sinceramente, ao meu ver, não justifica ter levado adiante isso. Né? E não só essa pauta, mas outras pautas que foram levadas nos governos democráticos anteriores estão sendo aproveitadas. Né? A tradição, vamos dizer assim, autoritária do país e a legislação autoritária, ela não é algo que começou agora, no governo Bolsonaro, ela é uma realidade nossa que não foi confrontada. Né? Até hoje a gente está lá com a Lei de Segurança Nacional, né? Até hoje a gente está com uma estrutura fiscal extremamente desigual, né? Até hoje não se pode falar direito em imposto de grandes fortunas, que as pessoas viram, parece uns gremlins morais, assim, para usar a expressão do amigo meu, joga uma gotinha de água em cima, o cara já se arrepia todo, não pode nem falar, né, no assunto, que as pessoas já ficam indóceis, né? Então, sem dúvida, são projetos completamente desprovidos, não só de constitucionalidade, mas de um mínimo bom senso. E essa questão da criminalização dos movimentos sociais no Brasil, bem, isso tem uma longa história no país, né? É a nossa base natural, normal. E é importante perceber que não só a ditadura de 64, mas esse autoritarismo que está se abatendo sobre nós agora, ele tem um norte claro, que são esses movimentos, porque são movimentos que mobilizam as bases da sociedade brasileira, da produção econômica, da significação política, da reprodução e construção de conhecimento, como acontece nas universidades, como acontece com os estudantes. Né? Então, a ditadura é uma reação sempre a uma tentativa de crescimento e de aprimoramento da sociedade brasileira organizada, que quando começa a trazer frutos, a trazer resultados, e que quando ainda por cima se relaciona com um governo que leva adiante várias dessas pautas de empoderamento dos grupos sociais no Brasil e de diminuição da desigualdade, chega num determinado ponto que há uma reação brutal, tosca e extremamente violenta por parte desses poderes constituídos, às vezes até subterraneamente, não claramente. É só olhar para a nossa história e a gente vai perceber isso, tá? Deixa eu ver, eu anotei aqui a outra pergunta que tu fizeste, a questão do não ao container, né? A sugestão de que pessoas possam ficar presas dentro de containers, ela tem uma memória também, né? Uma memória que vem não só da época da ditadura e da escravidão do Brasil, onde as pessoas eram confinadas nos piores lugares, né? Durante o período da ditadura, foram tantas pessoas que foram presas de uma vez só,
suspeitas de subversão, que não tinham de prender esse povo todo. Não tinha cadeia para prender esse povo todo. Então começaram a prender gente em estádio de futebol, né, como aconteceu o Caio Martins em Niterói, e o Rogério foi membro da Comissão da Verdade de Niterói, né, Rogério? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, no navio, acho que o nome era Canop, como aconteceu no navio Raul Soares, os piores lugares as pessoas eram presas e confinadas. Antes de começar esse pandemônio do governo Bolsonaro, em Porto Alegre, como não tinha onde prender as pessoas, pessoas sem julgamento estavam sendo presas dentro de viaturas, algemadas, às vezes em lugares que as pessoas deixam lixo. Tá? Então, esse é um problema muito, muito anterior. E essa proposta do container é simplesmente um escracho, porque, inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas existem empresas que estão querendo lucrar com isso, que estão fabricando esses containers para vender a rodo no país, como se isso fosse uma solução. Tá? Então, só o fato de se cogitar esse tipo de solução revela um nível de desumanidade ao qual nós estamos submetidos, entendendo que isso é uma coisa normal. E eu queria também trazer um comentário a respeito do que falava antes a Tânia, em relação ao STF, tá? Em relação a todo esse barulho que a gente ouve no Brasil de golpe, tá? Todo mundo dizendo, há um risco de golpe, vai acontecer um golpe. Sinceramente, na minha opinião, o golpe aconteceu já. O golpe foi lá em 2016. Tá? O que a gente está vivendo agora, em grande parte, é uma consequência disso. Em relação ao Supremo, olha, eu vou dizer para vocês, tudo aquilo que aconteceu em 2016, e a Tânia sabe muito bem, a gente estava junto disso, a Tânia virou até estrela de cinema, né, naquele filme sobre o impeachment da Dilma, ela aparecia lá direto, o pessoal que estava trabalhando no gabinete da Glaze, né, eu fiquei, independentemente, tá, do meu pensamento político, da minha filiação política e tudo mais, como jurista, como cidadão, tá, eu fiquei estarrecido com o nível de violação das questões mais básicas, sob o ponto de vista institucional, e do que um juiz deve ou não deve fazer. O Supremo Tribunal Federal e grande parcela do Poder Judiciário brasileiro, eles quiseram brincar de política. E agora estão achando ruim que estão sendo tratados como políticos. Não estão sendo tratados como juízes que devem decidir, né, no isolamento do seu gabinete, na necessária reflexão sobre os fundamentos do ordenamento jurídico, da teoria geral do direito. Estão sendo tratados como políticos, dentro de um cenário no qual a política foi criminalizada, foi vista como ofício de gente corrupta, ou de pessoas que não prestam e daí nada de bom pode sair. Então, não estou querendo com isso dizer que não é importante a reação do Supremo agora. É importante, é fundamental. A gente tem que se apegar ao que nos restou de institucionalidade democrática e lutar para reforçar. Mas, gente, memória. Não podemos nos esquecer do que eles foram capazes de fazer, apoiando, nem que tenha sido por omissão em vários aspectos, outras foi por ação declarada, esse escandaloso impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff e esse encarceramento e condenação do ex-presidente Lula, violando praticamente quase todas as normas e regras explícitas do processo penal e do direito penal brasileiro e a Constituição, violando cláusula pétrea. Supremo apoiando violação de cláusula pétrea, cláusula que lida com a liberdade das pessoas. E agora, todos querem formar uma grande frente de luta antifascista, achando que isso vai ser esquecido. Não podemos nos esquecer, não é por uma questão de ressentimento, não. É para não fazer de novo. É para todo mundo ter sua responsabilidade demarcada e não repetir, porque se a gente esquece, a mensagem que a gente está passando é a seguinte: não deu nada. Não foi nada. A gente conseguiu agora recuperar, fizemos aí uma frente ampla, uma frente democrática, tiramos aquele cidadão lamentável ali da presidência da República e então tudo bem. Não. O custo disso está sendo terrível. Ao meu ver, nossas instituições estão derretendo, se é que já não derreteram.
tá? Então, isso começou lá em 2016. Não foi agora, não. A gente não pode esquecer disso. Muito obrigado, Zé. Eu acho que a sua fala aí foi muito esclarecedora para muita gente, no sentido de permitir que a gente articule os fatos que ocorreram na história recente do país com as consequências concretas na vida da população, como a gente está vendo acontecer agora sobre a pandemia, ou seja, são questões que antecedem, né, a pandemia e que foram fundamentais para esse quadro aí de debate das instituições democráticas. A gente está chegando ao final do nosso tempo aqui e eu gostaria de, primeiro, lembrar a todos e a todas que a ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e está aberta para quem tiver interesse em se tornar membro da associação e participar da luta pela recuperação da democracia no Brasil. Em segundo lugar, gostaria de lembrá-las que o nosso livro, Pandemias e Pandemônio no Brasil, é um livro gratuito em PDF que pode ser baixado diretamente do site da editora Tirando Blanc, e vocês todos estão convidados a nos ler, né, a debater com a gente. Né? Na verdade, essa live aqui, dentre outras que a gente vai fazer no futuro, para estimular que vocês se aproximem, inclusive, dos debates intelectuais que a gente tem no livro, que são, no meu entendimento, bastante importantes para que a gente se situe nessa conjuntura tão estranha que a gente está vivendo. Então, eu passo a palavra agora a todas vocês para uma despedida final, começando aí pela professora Cristiane, depois a Zeca. Muito obrigado mais uma vez a todos e a todas. Agradeço imensamente as mensagens de carinho que foram enviadas aqui por nossos companheiros da BJD, e sintam-se todos abraçados aí, o carinho de vocês é muito importante para a gente também. É isso, só quero agradecer também, reforçar o convite do professor Rogério para que vocês baixem o livro, agradecer imensamente os nossos autores e autoras, aqueles que contribuíram, como o Zeca e a Tânia, que então generosamente estão aqui conosco hoje batendo esse papo, e agradecer também à BJD pelo espaço, né, pela troca e a sua organização que permitiu essa live acontecer. Bom, gente, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os amigos, consegui dar uma visualizada só no que aparece aqui para mim, os amigos que tiveram presente aí na live, companheira Sayonara Grilo, prazer te ver aqui, Sayo, companheira Silvia Marina, lá do Pará, o companheiro Marcelo também, e a companheira Marta Esquira, tem uma economista aqui, porreta do Rio de Janeiro aqui, acompanhando a gente. Obrigada a todos. Agradecer mais uma vez a Cristiane e o Rogério pela organização do livro, agradecer pelo convite para contribuir na escrita do livro, agradecer pelo papo de hoje, dizer novamente que o trabalho de vocês foi e segue sendo um trabalho incrível, né? Acho que a luta segue e a gente está junto nela, que acho que é muito importante escrever, discutir, debater, acompanhar e lutar de todas as formas possíveis nessa conjuntura tão complexa, né, e difícil que estamos vivendo no nosso país. Obrigada, gente. Bem, eu vou falar rapidamente, porque eu falei demais antes. Eu quero só dizer que foi uma alegria ter estado aqui com vocês, principalmente porque são amigas e amigos queridos, né? Não só vocês que eu estou vendo aqui na minha telinha, mas todos os que estão aqui comentando, né? Dizer que é, de fato, fundamental que a gente esteja sempre juntos, não só nas ações, mas também no pensamento necessário de resistência, porque o tempo da reconstrução ele virá. Eu não sei quando, mas ele virá. E tudo que a gente está fazendo agora é muito importante para isso, tá? E eu acredito que todas as ações que a gente está encaminhando nesse período tão difícil, elas vão trazer frutos para o nosso futuro, que a gente precisa cuidar e que a gente, espero, esteja com bastante saúde para poder colher, tá?
Então, parabéns a todas as autoras e autores do livro, que ficou boníssimo, né? Ficou excelente. Adorei ouvir a Tânia, sempre muito precisa, muito enriquecedora e bem situada na tua fala, e também a Cristiane e o Rogério, que são grandes amigos, tá? Um abraço, um beijo para todo mundo. Um abraço a todos e todas. Até a próxima.